Boa tarde e sejam bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos até à Amadora, onde decorreu o encontro O Contributo das Religiões para a Cidadania. A organização foi do ACD, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, e a Comunidade Bahá'í foi naturalmente uma das confissões religiosas presentes. Todas as religiões têm o mesmo propósito. O seu papel é zelar pelo bem-estar espiritual da humanidade, de todos os povos do mundo. E é graças às religiões que surgiram no passado que nós estamos aqui hoje. Foi assim que a humanidade conseguiu passar de família para clã, tribo, cidade-estado, nação, e agora se está a preparar para uma nova etapa no seu desenvolvimento, que é a unidade de toda a humanidade, como se a Terra fosse um único país. De que maneira é que os Bahá'ís se preocupam em contribuir para a cidadania e para serem bons cidadãos? Então, ao longo dos séculos, todas as religiões tiveram o papel de proporcionar educação espiritual à humanidade. Isso permitiu que ela fosse evoluindo, senão neste momento nós seríamos pouco mais do que animais. Viveríamos ainda no tempo dos homens das cavernas e estamos aqui graças à religião. Neste momento, Baha'u'lláh veio abrir uma nova era. Ele veio dizer que chegou o momento em que a Terra deve ser um só país e a humanidade os seus cidadãos. E que já não é o momento em que cada pessoa se deve preocupar com o seu país, mas sim com a Terra inteira. Então ele trouxe princípios que visam desenvolver a unidade na diversidade, visam o desenvolvimento deste princípio e criar nas pessoas a capacidade de se verem uns aos outros unidos e como iguais, independentemente das diferenças que existem entre elas, porque as diferenças contribuem para enriquecer o todo, não é? Eu vou dar um exemplo relacionado com a agricultura, porque estudei agricultura, mas se nós tivermos uma pastagem em que há uma diversidade grande de plantas, aquela pastagem está em equilíbrio. Se tivermos um campo de trigo em que todas as plantas são iguais, para ele sobreviver e se manter, precisamos de pesticidas, seja produtos químicos para proporcionar e fomentar o crescimento, seja para impedir as pragas. Na humanidade é a mesma coisa. E até agora nós temos vivido de algum modo numa sociedade com alguma diversidade, mas pouca. E neste momento isso está-se a alterar profundamente. Neste momento temos as condições físicas necessárias para viver em diversidade. Temos facilidade em falar com as pessoas que estão do outro lado do mundo, temos facilidade em viajar até lá, sabemos o que é que está a acontecer em cada momento, em qualquer sítio do planeta. Portanto, as condições físicas temos. Cabe agora à religião desenvolver as condições espirituais para que isto seja uma realidade também em termos espirituais. As mudanças no panorama religioso, por exemplo, aqui em Portugal, acabam por modificar também a própria sociedade, acabam por ter peso a ponto de modificar a própria sociedade? Não, isso sem dúvida modificam tanto a sociedade que nós hoje temos uma autarquia a promover um encontro, um fórum onde se discute a questão religiosa e o diálogo religioso, o que há algumas décadas atrás isso era impensável. No entanto, acha que não torna uma sociedade mais tradicional ou mais conservadora, a esse ponto? Não tem nada a ver com conservadorismo, quer dizer, esses clichês do progressista conservador associado à religião. Acho que vivemos num mundo que tem que aprender a ser cada vez mais plural e a libertar-se destes mesmos clichês. Sente que é um desafio aqui em Portugal, um país europeu com uma maioria religiosa católica, é um desafio pertencer a uma minoria religiosa? É um desafio no mundo inteiro, não é específico de Portugal, mas é um desafio no mundo inteiro. Se bem que neste momento o coração das pessoas está preparado para encontrar uma nova verdade. Existe alguma insatisfação com aquilo que é tradicional, não é? E as pessoas são diferentes hoje em dia daquilo que eram há 2 ou 3 gerações atrás.
Elas estão efetivamente a procurar alguma coisa nova que responda aos seus anseios, que são mais elevados em termos de justiça social e em termos de preocupação com o outro. Portanto, eu o que considero é que neste momento as pessoas estão cada vez mais capazes e mais aptas e desejosas a aceitar alguém que seja um pouco diferente, embora naturalmente ainda tenhamos um caminho a percorrer. Temos a consciência que a questão da tolerância não é algo que nasce connosco. É algo que temos que estar nós atentos, adultos, que temos que passar também às nossas crianças e, portanto, é um processo de aprendizagem de facto. E isso faz-se desde pequeninos percebermos que somos de facto diferentes, que podemos ter origens diferentes, culturas diferentes, mas que isso não pode ser de maneira nenhuma motivo de exclusão. E esse é um desafio que todos nós temos, enquanto cidadãos, estejamos nós onde estivermos, mas na Amadora é um desafio que nós temos seguramente. O que é que acha desta iniciativa que a Câmara Municipal da Amadora desenvolveu? Eu acho que é fantástico. Isto mostra como é que, tanto a nível dos indivíduos como a nível das instituições sociais, cada vez mais há um desejo de promover a verdadeira unidade, de promover a aceitação do outro, independentemente das diferenças que existam. E pronto, isto é um resultado desta predisposição para a unidade. A fé Bahá'í foi fundada há cerca de um século e meio por Baha'u'lláh, que veio dizer que a Terra é um só país e que a humanidade são os seus cidadãos. E que neste momento nós temos que aprender a funcionar, a ter unidade na diversidade. Foi então assim o encontro Contributo das Religiões para a Cidadania, com a participação da Comunidade Bahá'í de Portugal. Se gostou do nosso programa e quer saber um pouco mais sobre os Bahá'ís, contacte-nos através das informações que estão a passar em rodapé. Tenha a continuação de uma excelente tarde e até o próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.